os custos, não é? A função de custos, mas vamos usar a via de custos marginais. Primeiro falamos sobre os custos totais, agora vamos falar sobre os custos marginais. Mas especialmente vamos analisar o comportamento da função de custos marginais num mercado de concorrência perfeita. Okay? Então vamos analisar tanto a maximização de lucros, tanto a função de custos marginais e a maximização de lucros num mercado de concorrência perfeita. Eu disse, em relação, se quiserem ver outros tipos de mercado, vão ao compêndio de microeconomia, vão ver. Ok, então vamos ver. Portanto, esta é a função de custos marginais. Não é? Portanto, quando nós produzimos, então nós produzimos, portanto aqui os custos marginais têm tendência de baixar, atingem o seu ponto mínimo e têm uma tendência de aumentar os custos marginais. E eles aumentam, portanto, vão aumentando, passam por um ponto que é o mínimo de custos variáveis médios. Seria assim. Portanto, ponto mínimo, custos variáveis médios, não é? Portanto, seria aqui o ponto mínimo de custos variáveis médios. E para acharmos este ponto aqui, é uma questão de calcularmos a primeira derivada da função de custos médios, igualamos a zero e encontramos este ponto. Também podemos igualar a função de custos marginais, tanto a função de custos médios, encontramos este ponto. Okay? Portanto, este é o ponto onde a empresa pode começar a produzir. Portanto, seria, neste caso, o segundo estágio de produção. Portanto, início do segundo estágio de produção. Então, a empresa produz, vamos ter um ponto aqui onde teremos, portanto, custos médios. Portanto, aqui temos os variáveis médios, aqui temos custos médios. Então, aqui, onde temos o cruzamento entre as curvas, os custos marginais e os custos médios, aqui o lucro é igual a zero. Aqui o lucro é negativo, nesta região o lucro é negativo. Portanto, aqui o lucro é igual a zero, por isso que a empresa tem que fazer de tudo para produzir. Portanto, este seria o preço de equilíbrio ou preço de mercado. Então, neste ponto aqui, portanto, podemos calcular as quantidades produzidas e então teremos as quantidades, portanto, teremos as quantidades ótimas, em que o lucro é maior que zero. Portanto, nesta região aqui, o lucro é maior que zero. Portanto, este preço é o preço de mercado. Esta empresa é uma empresa que está operando no mercado de concorrência perfeito. Esta empresa é uma empresa tomadora de preços. Ela tem que aceitar o preço e produzir de tal forma que ela tenha lucros. E aqui vai maximizar os lucros. Portanto, lucro, máximo de lucros. Ou maximização de lucros. Ok. Agora, imaginemos que os preços passassem, por exemplo, por aqui. O que iria acontecer é que a empresa teria prejuízos. Estão a perceber? Então, qual é o trabalho de gestor de produção? O trabalho de gestor de produção e da empresa, e todo gestor da empresa,
é produzir com eficiência, com eficácia, ok? De tal forma que baixem todos os custos de produção. Tanto os custos, quando os custos de produção baixam, então a empresa consegue. Tudo isto aqui pode ir para baixo, de tal forma que a empresa produza num ponto em que tenha o lucro máximo. Okay? Como produzir, como reduzir os custos? Nós podemos reduzir os custos, portanto, inovando na utilização das matérias-primas. Nós podemos reduzir os custos, portanto, alocando de forma ótima os trabalhadores dentro da fábrica, sabendo quantos trabalhadores temos que reportar de acordo com o número de máquinas. Nós podemos, tanto, reduzir os custos a partir do aumento, temos talvez aumentar um pouco mais a escala de produção, tanto, qual é a metodologia de trabalho. Podemos, por exemplo, fazer como o Sr. Henry Ford, que ele introduziu tanto linhas de produção, em que os trabalhadores executavam uma determinada tarefa e eles se especializavam, havia divisão de trabalho de tal forma que se especializavam numa tarefa específica. Okay? Então, tudo isso nós podemos fazer para que os custos baixem e que consigamos ter lucros. Quando esta estrutura de custos está em cima e passa por estas regiões e temos prejuízos. Ok? Obrigado.